O oceano sempre parece calmo na superfície. De cima, ele engana. Brilha sob o sol, reflete o céu, parece silencioso e até convidativo. Mas quem desce alguns metros sabe a verdade. O mar não é vazio. Ele observa. E guarda coisas que nunca deveriam ser encontradas. Foi isso que os mergulhadores descobriram no dia em que desceram mais fundo do que qualquer outro grupo humano havia descido naquela região. Eles não estavam procurando mistério. Estavam procurando dados. Mapear o fundo, coletar imagens, registrar formações geológicas. Uma missão científica comum. Pelo menos era o que parecia antes de entrarem na água. Tudo começou de forma normal. Equipamentos revisados, comunicação funcionando, batimentos monitorados. O barco balançava suavemente enquanto o sol ainda nascia no horizonte. Nenhum sinal de que aquele seria o último dia em que alguns deles viriam o oceano da mesma forma. O primeiro mergulhador desceu lentamente, seguido pelos outros. A luz diminuía a cada metro. O azul vibrante se transformava em um tom escuro, quase pesado. O som da própria respiração se tornava mais alto dentro do capacete. Ali embaixo, não existe silêncio absoluto. Existe pressão. Uma presença constante que lembra, a cada segundo, que aquele não é um lugar feito para humanos. Quanto mais fundo eles iam, mais estranho tudo parecia. O fundo do oceano não era plano como esperavam. Havia sulcos profundos, marcas no solo, como se algo extremamente grande tivesse passado por ali arrastando o próprio corpo. Não era rocha. Não era corrente marítima. As marcas eram simétricas demais. Longas demais. Antigas demais. Os sensores começaram a registrar pequenas variações magnéticas. Nada alarmante. Mas incomum. Um dos mergulhadores tentou comentar pelo rádio, mas a frase saiu cortada. Interferência. Algo comum em grandes profundidades. Eles seguiram em frente. Então a luz dos refletores alcançou algo que não fazia sentido. Uma estrutura no fundo do oceano. Não parecia um navio naufragado. Não tinha forma de um recife. Não era natural. Linhas retas demais. Ângulos precisos demais. Aquilo não se forma sozinho no fundo do mar. O mergulhador que estava à frente parou de se mover por alguns segundos. Seus batimentos aceleraram. A câmera presa ao capacete começou a tremer levemente. Ele aproximou o foco. Quanto mais a imagem ficava clara, mais a sensação de desconforto aumentava. Não era apenas uma estrutura. Parecia organizada. Eles tentaram se aproximar com cautela. O rádio continuava falhando. Frases incompletas. Ruídos. Estalos metálicos. Um dos mergulhadores relatou uma sensação estranha no corpo, como se o ouvido interno estivesse sendo pressionado de um jeito diferente. Outro disse sentir náusea. Nada disso fazia sentido naquela profundidade específica. Foi então que perceberam algo ainda mais perturbador. O fundo do oceano ao redor da estrutura estava limpo demais. Nenhum peixe. Nenhum movimento. Nenhuma vida. Como se tudo tivesse sido afastado dali. Como se o próprio oceano evitasse aquele lugar. Quando um dos mergulhadores iluminou o interior da estrutura, o clima mudou completamente. Havia formas no interior. Não eram objetos soltos. Pareciam encaixados. Alinhados. Alguns tinham curvas suaves, outros ângulos agressivos. Nenhum material conhecido. Nenhuma corrosão visível, mesmo depois de tanto tempo submerso. Um dos sensores de oxigênio começou a apresentar leituras erradas. Outro mergulhador relatou ouvir algo. Não um som externo. Algo dentro da própria cabeça. Como um zumbido grave, constante, quase rítmico. O tipo de coisa que você sente mais do que escuta. Eles deveriam ter abortado ali. Qualquer protocolo básico de segurança manda subir quando múltiplos sinais estranhos aparecem ao mesmo tempo. Mas a curiosidade venceu. Sempre vence.
O ser humano tem essa falha. Quer entender. Quer ver mais de perto. Quer tocar. Um dos mergulhadores estendeu a mão e encostou na superfície da estrutura. No mesmo instante, sua respiração ficou descompassada. Os batimentos dispararam. Ele tentou falar, mas só conseguiu emitir um som abafado. A câmera captou o momento em que ele puxou a mão de volta rapidamente, como se tivesse tocado algo vivo. Foi aí que as luzes começaram a falhar. Uma por uma. Não todas ao mesmo tempo. Como se algo estivesse drenando energia. O ambiente ficou mais escuro. Mais opressor. O oceano, que já parecia pesado, agora parecia se fechar ao redor deles. Um dos mergulhadores começou a subir sem avisar. Movimentos rápidos demais. Errados demais. O rádio captou apenas uma frase antes do sinal cair completamente. Tem algo se movendo. Ninguém sabia dizer se ele falava da estrutura ou de outra coisa. As câmeras continuavam gravando. Mesmo com falhas, ainda registravam imagens suficientes para que, mais tarde, os analistas ficassem em silêncio absoluto ao assistir. Algo se movia no fundo. Não rápido. Não agressivo. Lento. Grande. Imenso demais para ser identificado facilmente. Não era um animal conhecido. Não seguia padrões de nado. Parecia deslizar pelo fundo, quase como se não precisasse se esforçar. A estrutura parecia reagir à presença daquilo. Pequenas vibrações. Alterações sutis na superfície. Como se fosse parte do mesmo sistema. O mergulhador que subiu em pânico nunca conseguiu explicar exatamente o que sentiu. Mais tarde, ele diria apenas que teve a certeza absoluta de que estava sendo observado. Não como um peixe observa outro, mas como algo inteligente observa algo menor. Algo curioso. Algo frágil. Ele disse que, por alguns segundos, teve a sensação de que aquele não era um lugar esquecido. Era um lugar isolado de propósito. A missão foi abortada poucos minutos depois. Nem todos os equipamentos voltaram. Nem todas as imagens foram recuperadas. Algumas gravações simplesmente desapareceram dos servidores dias depois. Oficialmente, o relatório final descreveu a estrutura como uma formação geológica incomum. Uma falha tectônica rara. As variações magnéticas foram atribuídas a minerais no solo. Os sintomas dos mergulhadores, ao estresse e à pressão psicológica. Mas quem esteve lá nunca aceitou essa explicação. Alguns deles abandonaram o mergulho profissional. Outros passaram a ter problemas para dormir. Um relatou sonhos recorrentes com o fundo do oceano, sempre escuro, sempre silencioso, sempre com a sensação de que algo enorme estava logo atrás, fora do campo de visão. Um deles se recusou a falar sobre o assunto novamente. Outro afirmou, anos depois, que o mais assustador não foi o que eles viram. Foi o que sentiram. A certeza de que não estavam sozinhos. E de que nunca estiveram. Até hoje, aquela área do oceano não recebeu novas expedições profundas. Não por falta de tecnologia, mas por falta de autorização. Alguns documentos seguem classificados. Outros simplesmente não existem mais. O oceano continua lá, calmo na superfície, escondendo o que quer que esteja no fundo. E talvez essa seja a parte mais perturbadora. Não saber. Não ter respostas. Apenas imaginar quantas coisas ainda estão lá embaixo, esperando o momento certo para serem encontradas. Ou talvez esperando que nunca sejam. Agora me diz uma coisa. Se você estivesse naquele mergulho, teria seguido em frente ou teria voltado no primeiro sinal de que algo estava errado? Comenta aqui o que você acha que realmente existe no fundo do oceano. Se esse tipo de história te prende até o final, deixa o like. E se inscreve no canal. Porque alguns mistérios não foram feitos para serem resolvidos, apenas observados de longe.